Obrigado. É isso. Queridos, boa noite, a paz seja com todos. Quem já sentiu Jesus aqui essa noite, tome assentos, por gentileza. Meus irmãos, é uma honra, é uma alegria poder estar aqui nesse lugar, pela primeira vez aqui com os irmãos. Eu já estava com saudade da cidade de Curitiba, já estive aqui muitas vezes, na companhia de alguns amigos que temos aqui. E dessa feita o Senhor nos trouxe para cá mais uma vez. Eu quero agradecer o Mateus. Cadê o Mateus? Sumiu? Lá está o Mateus, que foi uma ponte de Deus para que nós estivéssemos aqui uma vez mais. Deus abençoe a família, tá, Mateus? Todo mundo aí, Deus abençoe grandemente. E que me fez conhecer aqui a pastora, o pastor, que gentilmente nos permitiram chegar até aqui. Muito obrigado, é um prazer, é uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês, amém? E também amigos que temos aqui, eu digo que são ovelhinhas à distância, a Márcia e a família, né? Fica de pé aí, gente, posso, com a permissão da pastora, posso apresentá-los aqui? Olha aí, gente, Deus abençoe vocês, vieram todo mundo mesmo, em peso, hein? Vocês disseram que viriam e vieram mesmo. Deus abençoe. Obrigado, tá, gente? Obrigado pelo carinho. E amanhã eu vou comer aquele bolo, vou dar um jeito lá, tá? Deus abençoe. Pode sentar. Obrigado, gente, por vocês terem vindo. Amigos que me falaram lá pelo Instagram, que disseram que viriam aqui. Tem alguém aqui? Dá um sinal aí. Olha aí, gente. Olha aí. Várias pessoas que seguem a gente, acompanham a gente. Deus abençoe. Vocês são bem-vindos aqui nessa casa. Eu já tô tomando posse aqui da casa, tá vendo, gente? Como é que é? Meu Jesus. E sabe por quê, gente, que eu falo isso? Porque essa casa também, eu me sinto dela. Às vezes eu vou pregar em lugares aí que o pessoal diz assim, ó, o pastor Elias está aqui com a gente, ele não é dessa igreja. Claro que eu sou dessa igreja, irmão, pelo amor de Deus. Me inclui nessa igreja, eu faço parte dessa igreja aí, amém? E é uma honra, é uma alegria estar aqui juntamente com a minha esposa, a minha filha que está ali, já foram apresentados, e eu estou muito feliz de estar aqui, amém? Eu trago uma palavra de Deus para você que veio aqui essa noite. Se você puder pegar a sua Bíblia, vamos fazer essa leitura no livro do evangelista Marcos, capítulo de número 2. Eu adoro música, hein? Pode deixar Deus te usar aí. Eu gostei que a pastora falou, pastor, é a primeira vez que o senhor veio, o senhor pode ir até 00:30 por aí? Aí eu fiquei muito feliz, gente. Amém? Lá na minha igreja eu vou até 11:30, 00:00, só que só fico eu, os irmãos vão embora 9:30, tá? Fazer o quê, né? Mas eu não vou judiar de vocês, prometo, tá, gente? Prometo. Eu tenho pressa de ver aquilo que Deus vai fazer nessa noite, nesse lugar. Quem encontrou Marcos capítulo 2, por gentileza, diga amém. Vamos ler esse texto. Diz assim, olha, verso de número 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Quantos traziam o paralítico? E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico,
A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Amém, irmãos? Vamos lá. O texto dessa noite é um texto que todas as vezes que a gente olha para ele, ele nos traz uma revelação profunda nele. Primeiro, aonde Jesus estava, por onde Jesus passava, ele era assediado por uma multidão. Ninguém queria largar Jesus. Ninguém queria ficar longe de Jesus, porque aonde Jesus estava, aconteciam milagres. Aonde Jesus estava, havia transformação. Aonde Jesus estava, havia um tempo de sabedoria dispensado para quem estava perto dele. Então, quando se sabia que Jesus passaria por algum lugar, estaria em algum lugar, as pessoas logo o cercavam. A multidão que cercava Jesus, algumas vezes, passava de 5.000. Fora crianças e mulheres. Então você imagine como era o dia a dia de Jesus. Devia ser muito cansativo, penso eu. Só que nessa ocasião, Jesus está numa casa. Diga comigo, Jesus está numa casa. Alguém, por certo, decidiu convidá-lo, dizendo: mestre, venha fazer uma das suas homilias hoje lá em casa. E Jesus foi a essa casa. Mal se soube de que Jesus estaria por ali, aquela multidão de sempre abarrotou aquela casa. Não tinha espaço para absolutamente mais nada. Imagine quando você chega a um lugar que não tem mais espaço. E que você quer pelo menos enxergar quem está ali, mas não dá. Era mais ou menos assim. É mais ou menos assim que eu vi hoje quando eu pisei os meus pés naquela porta. Eu vi uma multidão muito maior do que essa que está aqui. Sabe? E eu vou dizer isso. Isso aqui não é para impressionar. É para dizer que o que Deus tem para fazer é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Amém, Jesus? Então, a multidão está cercando Jesus. Dentro daquela casa, todos estão ali fitos nele, observando o seu sermão, a sua homilia. Enquanto ele está transcorrendo o seu sermão, fazendo ali tudo aquilo que ele costumeiramente fazia, alguém do outro lado está pensando em chegar naquele culto. Dessa vez, são 4 homens que estão com um homem em uma maca. A Bíblia não diz, mas penso eu, que eles devem ter dito para ele assim: olha, hoje é o dia do teu milagre, hoje você vai ficar curado. Nós vamos levar você para lá hoje. Que Deus levante nesses dias gente que te impulsione para vir para o culto. Vou repetir isso. Que Deus levante gente para te impulsionar para ir para a igreja. Você não pode ficar em casa. Deus tem que levantar alguém para te ligar, para te chamar, dizendo: vamos! E dessa vez 4 homens decidiram levar o paralítico. Só que até aí eles não imaginaram que a casa já estava cheia. Repita comigo, diga: a casa estava cheia. Ok. Quando eles chegaram lá, você imagine que cena. 4 homens que fizeram um sacrifício enorme, levando aquele paralítico. Penso que um deve ter olhado para o outro e dito: sem sucesso. A casa já está cheia. Ele não vai nos atender. Eu acho que para nós hoje já era. Vamos ter que voltar para casa com ele. A casa está lotada, não cabe mais nada. O texto diz isso, que não havia lugar mais. Mas aí o que impressiona é que daqui a pouco
Não está escrito, mas isso aqui é algo que a gente precisa entender. Alguém no meio daqueles 4 homens teve uma brilhante ideia, ou uma absurda ideia, de dizer assim, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês estão pensando o que eu estou pensando. Alguém deve ter pensado nisso. Aí, de repente, alguém olha e diz assim, o que é que você está pensando? A minha mente está pensando no seguinte, que tal a gente subir pelo telhado? Eu estava lendo esse texto hoje e eu comecei a entender que tem umas coisas que tem que acontecer na vida da gente, que vai começar primeiro com uma ideia que vai surgir da parte de Deus. Deus vai te dar uma ideia. Diga para alguém aí do seu lado, Deus vai te dar uma ideia. E diga para ele assim, ó, e pode ser que seja absurda. Tem coisa que Deus vai dar pra gente, que alguém vai olhar e vai dizer, você está ficando doido. Mas o nosso Deus trabalha na contramão da lógica. Ele vai te revelar coisas que o homem natural não vai entender, não vai compreender. Eles têm um pensamento absurdo, uma ideia doida. Mas essa ideia vai funcionar. Deixa eu liberar um decreto de Deus para a sua vida. Tem coisa absurda que vai acontecer na sua vida. E vai dar tudo certo. Com muito carinho, diga para alguém do seu lado aí, vai dar certo o que Deus vai começar a trazer na tua mente, no teu entendimento. Pode ser absurda, mas vai funcionar. Porque Deus trabalha no meio das coisas absurdas. Veja que absurdo um menino, um jovem menino, disposto a lutar com um gigante treinado em guerra, e que decidiu usar como arma uma pedra. Isso é loucura ou não é? Um homem gigante que precisa de alguém que carregue a lança dele pelo tamanho da lança que ele tem. Agora, esse homem vai encarar um desafiador, um desafiante, um menino, que ao invés de ir com uma espada, ao invés de ir com uma arma, decidiu pensar em pegar uma simples pedra e matar o Golias, o gigante, com uma pedra. Isso é uma ideia absurda ou não? Você pode dizer para alguém, mas Deus estava na pedra, porque Ele é a pedra angular. Ele é o Deus da rocha, a rocha eterna. Parece um absurdo, mas o Moisés usou apenas um pedacinho de madeira. Com esse bordão, Deus disse para ele, o que você tem na mão? Ele disse, é uma simples varinha. Então toca ela nas águas. E quando ele toca, não é o bordão, mas Deus está por trás soprando nas águas, ó. Deus está nas coisas absurdas que Ele vai começar a revelar na sua vida. Você vai dizer assim, o senhor está falando isso comigo mesmo? O senhor está me pedindo isso, é exatamente isso. É loucura para os homens. Mas eu estou nesse negócio. Aleluia. Ele diz, olha, seguinte, nós vamos espelhar e vamos fazer um buraco. Nós vamos subir aí. Sabe, irmãos, pensa comigo um pouquinho. Era uma dificuldade entrar pela porta. Agora subir pelo telhado duplica, triplica o problema. Só que tem uma coisa. Quando Deus nos dá alguma coisa absurda, primeiro você tem que ter coragem para realizar. Eles tiveram que ter coragem, empenho, se sacrificar para poder subir naquilo. Eu não sei como que eles fizeram aquilo, mas eles se empenharam, se esforçaram. Olhe para alguém aí e diga, Deus vai te dar uma brilhante ideia, mas você vai ter que se esforçar por isso.
Deus tem um negócio com quem entende os seus mistérios e entende que precisa empregar força, precisa encarar um desafio, dizendo, eu vou então, Senhor. É isso que o Senhor está me pedindo, então eu estou indo, estou encarando. É a madrugada, eu estou indo para a madrugada. Eu vou para o monte, no jejum, então, mas eu vou fazer, porque o Senhor está me revelando isso, eu vou fazer. Na minha cidade, eu assumi uma pequena congregação há muitos anos atrás, na frente da igreja. Não parava pastor nessa igreja. Eu ainda muito jovem. Eu assumi aquela igreja, tinha 18 membros, 4 pediu a carta, foi embora, fiquei com 14 pessoas. Eu olhei para a igreja, sofrida, um histórico de adultério. E eu comecei a então buscar a cura para essa igreja, que a igreja precisava ser curada. Uma igreja não pode curar se antes ela não viver a cura. Destronamos aquele império, aquele principado que derrubava líderes. E para piorar na frente, um macumbeiro terrível que fazia seus trabalhos e largava na porta da igreja. E eu orei e disse, Senhor, o que eu faço? E o Senhor disse para mim, todos os dias, 6 horas da manhã, por 6 meses você vai orar. Eu falei, Senhor, isso é um absurdo. 6 horas da manhã, por 6 meses. Exato. 6 horas da manhã, todo dia, por 6 meses, eu derramava óleo na quadra, porque a igreja ficava na quadra. E eu me encontrava com aquele cidadão vindo, ele vinha com uma bacia cheia de oferendas, e eu com 1 litro de óleo para ungir. Me encontrava com ele, falava, bom dia, tudo bem com o senhor? Ele, bom dia. 6 meses. Ele desapareceu. A vizinha do lado da igreja disse para mim assim, pastor, você não acredita, fulano de tal foi... Eu fui na casa dele, porque ele desapareceu, eu fui ver, ele está de cama, está doente. Não consegue mais fazer seus trabalhos, não consegue fazer absolutamente mais nada. Ele disse que desde que você chegou aqui, só foi fracasso para ele. Aí ela me disse, e eu tenho uma notícia para dar para o senhor, ele disse que não aguenta nem ver a sua cara mais, porque todos os dias ele liga a televisão, em todos os canais que ele liga, está passando o culto, o senhor está pregando. Eu disse, mas a igreja não transmite. Eu tinha que chamar a polícia todos os finais de culto, porque era um bairro bem periférico, perigoso. E Deus começou a trazer os empresários. Não, mas eles não vieram prósperos, não. Eles chegaram arrebentados, quebrados. Mas em 1 ano, Deus prosperou, Deus transformou, levantou. Essa igreja explodiu naquele bairro. Pessoas foram curadas, os moveres de Deus eram tão fortes ali, mas eu tive que me empenhar com uma ideia que parecia um absurdo, mas Deus estava naquele negócio. Então eu começo dizendo que a primeira coisa que Deus vai fazer é te dar uma ideia, vai surgir um pensamento, Deus vai trazer algo, Deus vai te revelar alguma coisa. A segunda coisa que está aqui é o emprego daquilo que eles tinham que fazer. Eles precisaram empenhar força. Eu preciso encarar. Tem muita gente que quer sucesso, irmão, quer crescer, quer prosperar, mas não quer enfrentar, não quer ter desafio, não quer ter enfrentamento. O desafio era gigante, mas nós vamos subir lá. Só que quando a gente lê isso, a gente descobre que o que moveu a abertura daquele telhado, aquele buraco, não foram as mãos, foi a fé. Você pode dizer para esse irmão do teu lado aí, a fé abre buracos. A fé não só transporta os montes, ela abre buracos. A fé tem o poder de abrir aquilo que estava fechado, e tem o poder de fechar aquilo que estava aberto. Então nessa noite eu vim de Foz do Iguaçu para dizer para você, Deus te dará o dom da fé, Deus te dará a tua vida, Deus dará a unção da tua vida para você encarar os desafios. É a fé que nos impulsiona. Gente, não haverá cura, não haverá libertação, não haverá milagre se não tiver. Pergunta para esse irmão aí, você crê? Você tem fé mesmo?
A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Atendendo inúmeras pessoas nesse Brasil e fora dele, a primeira coisa que eu pergunto para quem me procura: você crê, você tem fé? Tudo é possível a quem? Eles subiram, a fé levou eles para um lugar que era impossível. A fé vai te fazer chegar em lugares impossíveis. Pastor, eu estou quebrada, minha empresa está falida, eu estou passando por uma crise, eu estou passando por um deserto, mas se você tiver fé, a fé vai te elevar, vai te levantar, a fé vai te pôr mais altos. Pastor, você está dizendo isso de você? Não, é a Bíblia. Foi a fé quem colocou Abraão como pai das multidões, ele creu. Foi a fé que colocou aquela mulher cirofenícia, ou a cananeia, como que você queira, diante da libertação da filha. Ela creu, ela não desistiu, ficou ali incomodando Jesus. Mas a fé colocou um milagre na casa dela. Se a gente for transcorrer a Bíblia, tem muita coisa para acontecer aqui dentro dessa palavra. Mas a terceira coisa que eu quero falar com você, antes disso, quando eles abriram o buraco, olha a ideia deles: nós vamos descer a cama na frente de Jesus. Olha a ideia em ação. Irmão, isso é um absurdo. Primeiro que era contra a regra atrapalhar uma homilia de alguém que estava transcorrendo um sermão. O rabino não podia, ninguém podia de jeito nenhum. Era algo totalmente antiético. Tinha que respeitar os protocolos. Agora Jesus está conversando com aquele povo dentro da casa. Pensa comigo na cena, olha para cá. Uma cama descendo, 4 cordas naquela maca e um cidadão parando na frente de Jesus. Diga para esse irmão, é loucura. Agora veja, curiosamente, ao invés de Jesus dirigir os olhos primeiro para o paralítico, pode ver no texto, ele não olha para o paralítico. Ele olha para os 4 homens que estão lá em cima e diz assim: vamos ver o texto? Quando Jesus se reporta para eles, olha o que Jesus disse no verso 5 do capítulo 2. E Jesus, vendo a fé deles. Para onde Jesus olhou? Para a fé. Jesus olhou para a tamanha fé deles e disse: oh glória, eu estou sentindo Jesus aqui. E vendo a fé deles, agora ele diz ao paralítico, está todo mundo dizendo, quer ver? Ele vai mandar o paralítico andar agora, vai valer a pena o sacrifício que a gente está fazendo aqui, vai valer a pena, quer ver? Olha, fica olhando. Os saduceus, fariseus, todos os judeus estão lá olhando. Aí Jesus olha para ele e diz assim: filho, pensa comigo, todo mundo não olha para o filho. Esse cara tá doido. Ele chama, peraí, ele chamou ele de filho? Sim. Será que eles têm um grau parentesco aí? Esse cara é pai desse menino? Escuta, presta atenção aqui para mim. Aquele paralítico chegou lá para ser curado de uma paralisia. Mas a cura precisaria começar de dentro para fora. Deus não é como o homem que põe band-aid, uma cura artificial. Quando ele precisa fazer um milagre, ele vai começar de dentro para fora. Quando ele chama aquele menino de filho, que intimidade é essa de alguém chamar o outro de filho? Quando você chama alguém de filho, você está se posicionando para ele na condição de um pai. Sim ou não? Então já sabemos aqui, pelas entrelinhas, que há um exercício de Jesus agora, um exercício de paternidade na vida daquele garoto, daquele homem.
Parece que estava tendo ali um encontro de filho com pai. Porque ele olha e diz, filho. Sabe, irmãos, ele estava paralítico. A Bíblia não diz, mas a gente entende que Jesus vai olhar para a fonte. Jesus não está olhando para o aparente. Quando a gente chega na presença do Senhor, Ele não olha você por fora. Quando a gente traz alguma coisa para Jesus, Ele não está olhando a coisa que você trouxe. Ele vai olhar a causa, a origem daquilo que você está trazendo para Ele. Ele vai buscar lá na raiz para descobrir o que é. Jesus começa chamando ele de filho. Jesus está exercendo primeiro uma cura na alma daquele menino. Eu não tenho dúvidas, ainda que de repente seja difícil você ter esse raciocínio comigo, mas eu começo a entender que de repente a falta de paternidade, porque a falta de paternidade vai levar pessoas a viverem uma vida totalmente consequente. Vamos entender isso? Muita gente está vivendo hoje uma vida de problemas porque não teve uma paternidade assistida. Não teve um pai presente, não teve uma mãe, um pai presente, uma mãe presente. Sabe? A falta desse sacerdote, do posicionamento desse pai, tornou essa menina, esse menino, alguém vulnerável. A tal ponto de hoje apresentar comportamentos que, quem sabe, é discriminado por muitas pessoas, pela forma dele ser, inseguro. Você vai ver que tem gente que está adulta hoje que tem medo de decidir coisas. Faltou o tato paterno. Você vai ver que tem gente que não consegue concluir aquilo que começa. Você vai ver que tem gente que, por conta dessa ausência de paternidade, se tornou uma pessoa vulnerável, triste, sente-se num vazio terrível, e todo aquilo que não é preenchido pela nossa paternidade, toda essa falta de preenchimento, alguém vai querer preencher. Diga misericórdia. Eu estou tentando entender um pouquinho o que passa na vida desse paralítico, e eu vou te mostrar por que disso. Eu já vou me encaminhar ao final. Presta atenção. O menino, Jesus olha para ele e diz, filho, agora olha, todo mundo está dizendo, quer ver? Ele vai mandar ele sair da cama, daquela maca. Jesus olha e diz assim, filho, perdoado estão os teus pecados. Veja que causa uma divisão entre todos que estão ali. Eles começam a olhar e não entender, dizendo, será que ele não viu que o homem é paralítico? Será que ele se esqueceu que esse moço, o problema dele é que ele não anda? Eles estavam olhando apenas para o estereótipo. Eles estavam olhando apenas o superficial. Jesus estava vendo aquilo que estava ocasionando a paralisia naquele homem. E quando Jesus diz, perdoado estão os teus pecados, o que ele está tentando nos mostrar por esse texto? Que o pecado tem o poder de nos paralisar. Pecados ocultos traz paralisia. Pecados não confessados algemam, atrofiam. E aí, quem sabe pela falta de paternidade, porque alguém que é despaternado é alguém que desenvolve um vínculo muito forte de rebeldia, rebelião, desobediência, vulnerabilidades. Quem sabe não foi uma discórdia, um problema. Eu estou colocando, apenas pontuando uma linha de pensamento. Mas o que aquele moço não sabia de repente é que naquele dia a cura seria completa na vida dele. Você pode dizer para alguém aí, Jesus te trouxe aqui para uma grande cura. Meu Deus, vamos lá. Preste atenção. Ele diz, filho, perdoados estão os teus pecados. Então eles arrazoaram, começaram uma discussão entre eles. Será que ele não está percebendo? Aí Jesus, entendendo o que eles estavam pensando, Jesus conhece tudo, disse para eles, escuta,
O que é mais fácil dizer para ele? Jesus leva eles a um pensamento, a um questionamento. Aí Jesus olha e diz assim, para que vocês saibam que o Filho tem poder, não só para curar, assim também como para perdoar pecado. Eu não vim só para perdoar os pecados, eu vim para cura também. Só depois que ele perdoa os pecados, ele trabalha nessa condição, é que ele vai liberar aquele homem daquela atrofia. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão colecionando coisas aqui dentro. Guardando coisas consigo aqui dentro. O escritor de Romanos explica que a circuncisão agora, ele é feito no coração, não é mais no membro viril. A circuncisão é aqui dentro agora, é no coração. E Paulo aos Romanos explica que o coração, ele põe uma vírgula e explica, e no Espírito. Então o nosso local de comunhão hoje com Deus é aqui. E muitas vezes esse lugar está ocupado por tanta coisa, menos a comunhão com Deus. Quando isso acontece, a resposta que nós temos são de atrofias. Pessoas que estão engessadas, não conseguem crescer. Pessoas que não conseguem ser definidas no seu casamento, não conseguem ser felizes. Colecionam dentro do seu coração mágoas, iras, derrota, fracasso. Sabe? E muitas vezes, ao passar pela porta da igreja, a gente consegue maquiar o rosto. A gente consegue colocar uma roupa bonita. As pessoas observam a gente e percebem que do lado de fora está tudo bem, mas muitas vezes elas não sabem como está do lado de dentro. Mas eu vim dizer para você que Deus te conhece. Deus trouxe pessoas aqui nessa noite que só Ele sabe os teus enfrentamentos, os teus questionamentos, a tua alma. E você mesmo tem dito, Senhor, eu não consigo administrar isso. Parece que isso é mais forte do que eu. Meu casamento não prospera, parece que o amor foi embora. Parece que financeiramente eu não consigo evoluir, não consigo decolar. Mas só Deus sabe o que se armazena aqui dentro. Você pode até orar, clamar a Deus. Mas se esse é o lugar por onde Deus vem, são dois lugares onde Ele vai acessar 45 centímetros de distância um do outro, mente e coração. Escuta, você já viu quando o avião ele vai descer num aeroporto? A primeira coisa que o avião faz, o piloto faz, é entrar em contato com a torre de comando. Eles vão dizer assim para ele, olha, pode aterrissar porque a pista está em perfeito estado, as condições são boas, não tem ninguém na tua rota, pode descer. Quando Deus quer nos abençoar, a primeira coisa que Ele vai olhar é isso, é essa comunhão, esse relacionamento. Se aquela pessoa que está naquele comando disser assim, olha, tem um buraco aqui, não dá para descer. Ele vai taxiar de repente, vai voltar para o lugar de onde saiu, mas não vai descer lá. Quanta gente que está escutando os ruídos do milagre. Assistindo pessoas de perto receber. E parece que nunca chega a tua vez. Mas eu vim dizer essa noite para você. Há anjos do Senhor trabalhando na tua vida hoje aqui. Parece que eu vejo eles cavando os 4 cantos da tua alma. Colocando um banner gigante lá, uma placa dizendo: coração em reforma. Propriedade privada, não entre. Por Xandaraia.
Deus está começando um período de renovo na tua vida essa noite. Ele te trouxe aqui, a primeira fala dele para você é essa: filha, filho, eu te trouxe aqui porque eu preciso esvaziar a tua alma, curar o teu coração, te libertar dessas mazelas, porque ainda este ano vai começar a descer os aviões carregados de bênção para a tua vida. Sabe aquilo que você chora 10 anos, 15 anos, 5 anos, dizendo: Senhor, e aí, cadê a promessa que não chega? Ela começou hoje uma contagem regressiva, uma ativação de Deus esta noite, dizendo: Turimala Machandaraia. Curve a sua cabeça por um minuto. Ah, meu Deus. Eu estou escutando um barulho de aviões do céu aqui essa noite. Eu estou escutando o barulho hoje de ferramentas que estão batendo nesse coração, nesse território, dizendo: vai haverá felicidade nesse casamento. Você vai ver de novo que teu pai, quem sabe, promoveu na tua vida. Eu sou o pai de teu pai. Eu estou aqui para você a paz que você precisa. Eu estou fazendo o abraço que você queria. Só que tem uma coisa. Você vai ter que decidir descer hoje na frente de quem tem um milagre para sua vida. Pastor, eu sou essa pessoa. Olha para mim, eu sou essa pessoa, pastor. Eu não quero terminar esse ano como mais um ano de fracasso. Jesus disse, logo após perdoar os pecados daquele homem, que atrofiaram aquele homem, ele disse: agora, pega a tua cama e vai. Eu penso que se fosse eu, diria para ele: larga essa cama aí e vai embora. Mas Jesus mandou ele levar a cama. Porque tem muita gente que só vendo a cama de onde você saiu para entender o tamanho do milagre que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero, com a permissão da pastora, orar. Com a permissão do pastor. Posso? Fica de pé comigo, por favor. Tem uma libertação do Senhor vindo ao nosso encontro. Eu sei que o espaço aqui é muito pequeno aqui na frente, mas eu preciso fazer isso, pastor. Preciso fazer isso. Eu preciso convidar pessoas que sentem-se amarradas, presas, atrofiadas, e que estão decididas a não querer mais viver isso hoje. Está disposto a entregar o seu coração aqui para que tudo aquilo que estava armazenado saia da sua alma, do seu coração. Se tiver alguém, corre aqui, eu quero orar por você. Corre, não demora. Porque o meu horário está indo embora. Eu tenho menos de 3 minutos. Corre. Deus vai te desconectar de tudo aquilo que estava conectado, dando errado. Haverá uma conexão com os céus. O inimigo não vai destruir teu casamento, que está a trancos e barrancos, quem sabe. O inimigo não vai roubar o seu desejo de adorar o Senhor mais. Todas as carências que você tem serão supridas pelo Pai. Se você entendesse o amor do Pai, é muito grande. Hoje eu vejo um colo na tua frente. É como se o Pai Celestial dissesse: senta aqui, eu preciso liberar coisas para a sua vida. Deus vai desbloquear coisas. Você vai voar mais alto. Se apropria disso. Deus tem pressa.
Ninguém vai amarrar, ninguém vai prender nada daquilo que Deus tem para fazer. Não haverá amarras. Não haverá travas. Pastor, eu não consigo perdoar, meu coração tem mágoas, tem ira. É agora. Escuta, perdoar não é sentir, é decidir. Se você tiver que sentir para pedir perdão, você não vai pedir nunca. Perdão é uma decisão, é querer. Dói, pastor, dói. Mas no final, vai valer a pena. Não vai valer a pena, vai valer a galinha inteira. De tão grande que vai ser o milagre. Eu quero que aqui no altar você coloque as suas mãos no seu coração. Oh. Eu já ouço o barulho de aviões que estão ligando suas turbinas para pousar dentro da tua casa, do teu casamento, de tudo aquilo que vai dando errado. Não tem mais como você esconder sua dor. Hoje ela foi revelada perante os olhos do Senhor que traz cura para você. Quando a cura acontecer, sabe qual é a reação de quem está curado? É adorar. É ser grato. Haverá um avivamento, haverá um renovo de Deus na sua vida. Você vai sentir alegria de adorar, você vai querer gritar de alegria, você vai glorificar, você vai voltar a sentir o que outrora você sentia e hoje não sente mais. Olha, já tem gente que está orando aí sentindo isso. Arimala machandaraia.